mais exemplos de regra de L'Hopital. Então vamos lá, calcule os limites abaixo utilizando a regra de L'Hopital se necessário. Se não for necessário, não usa. Então vamos lá, o que a gente vai precisar? De novo, a gente vai precisar da regra de L'Hopital, lembrando que ela só pode ser utilizada em limites que sejam uma fração e essa fração seja do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E aí o que faz? Deriva em cima, deriva embaixo e recupera outro limite. Então a gente troca o limite na regra de L'Hopital, tá? A regra de L'Hopital não resolve o limite, gente. Deixa eu deixar isso bem claro. A regra de L'Hopital troca o teu limite, de repente, por um limite mais fácil que tu consegue resolver, porque o limite que tu estava tentando era do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, que não resolve tão simples assim. Beleza? O que mais que a gente vai precisar? Derivadas das funções mais naturais, né, e as propriedades das funções elementares, nesse caso aqui, da exponencial e dos polinômios. Então, vamos lá, nesse primeiro exemplo, um exemplo grandão, né, que às vezes dá medo, mas só que a gente tem que observar. Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Primeiro passo, identificar esse limite. O que eu estou querendo falar com identificar o limite? É substituir o x pelo valor que ele está tendendo, no caso, por menos infinito, e ver para onde a coisa vai. O que eu tenho aqui em cima? Eu tenho um negócio muito grande, né? Que é um polinômio. Como é que os polinômios se comportam mesmo quando o x está indo para infinito? Lembra, o polinômio tem aquela coisa que se chama de termo líder. O termo líder é quem define o comportamento assintótico dos polinômios, ou seja, o comportamento no infinito. Então, nesse caso, eu tenho 8x na quarta. E aí, quando o x vai para menos infinito, para onde que 8x na quarta vai? Vai para mais infinito, porque 4 é uma potência par e qualquer coisa negativa numa potência par é sempre positiva. Quando multiplica por 8, não muda isso. Então, aqui, essa parte de cima está indo para mais infinito. E a parte de baixo também é um polinômio. Só que aqui o termo líder é menos 2x ao cubo. E quando o x vai para menos infinito, x ao cubo vai para menos infinito. Também, quando multiplica por menos 2, vai para mais infinito. Então esse limite é um limite do tipo infinito sobre infinito. Posso usar L'Hopital? Pode. Se eu dissesse que não pode, vocês iam desconfiar, né? Mas pode usar L'Hopital, porque eu estou num limite do tipo infinito sobre infinito. Mas pensa, precisa usar L'Hopital? A verdade é que não precisa usar L'Hopital. Por quê? Porque eu tenho uma função racional. E além, lembra o que é uma função racional, né? Eu tenho um polinômio dividido pelo outro. E se eu tenho um polinômio dividido pelo outro e o x está indo para mais infinito ou para menos infinito, então eu posso só desconsiderar todos aqueles termos que não são os termos líderes. A gente não vai utilizar a regra de L'Hopital. A gente pode desconsiderar tudo isso daqui. Ó, manda embora, pinta. E a gente também pode desconsiderar tudo isso daqui, manda embora, ignora. Então aí a gente fica aqui só com os termos líderes, tanto no numerador quanto no denominador. Então a gente fica só com o limite de 8x na 4 dividido por menos 2x ao cubo. E agora, como é que eu continuo? Primeiro, eu ajudo a minha vida, faço uma simplificação aqui, tenho x na quarta em cima, tenho x ao cubo embaixo, fica só um x em cima, então aí ficou o limite, quando o x vai para menos infinito, de 8x dividido por menos 2. Substitui o x por menos infinito, vê o que acontece. 8 vezes menos infinito continua menos infinito. Menos infinito dividido por menos 2, menos com menos é mais. Dividir por 2 não muda o fato de um número ser infinito ou não. Então só fica aqui mais infinito e acabou, sem muitos problemas aqui nesse exercício. Podia usar L'Hopital, mas a gente não vai utilizar L'Hopital. Mas Álvaro, eu sou teimoso, eu quero utilizar L'Hopital.
Então tá, então vamos utilizar o L'Hopital. Mas não diz que eu não avisei, vocês ficam insistindo para usar o L'Hopital nesse caso aqui. Não é legal usar o L'Hopital nesse caso, mas eu só quero apresentar como é que seria o grau de dificuldade que o L'Hopital nos dá. A gente já sabe a resposta, a gente já tem uma metodologia melhor para resolver, mas vamos ver o que o L'Hopital nos dá, porque às vezes a gente está numa prova e a gente está com aquele foco, a gente está assim, que nem se diz, né, com visão, com estreitamento mental, né? Os pilotos de avião, infelizmente, quando tem acidente, às vezes tem estreitamento mental. O aluno do cálculo, às vezes, também tem estreitamento mental. Quer usar o L'Hopital. Então vamos lá, vamos usar o L'Hopital, só para ver o que acontece. E aí vocês vão lembrar disso quando estiverem usando o L'Hopital nesse exemplo aqui, e aí vão tentar lembrar do exemplo anterior. E vamos lá, como é que eu vou fazer? É um limite do tipo 0 sobre 0, então eu posso, do tipo infinito sobre infinito, desculpa, então eu posso utilizar L'Hopital. É polinômio, deriva em cima, deriva embaixo, e vamos ver o que acontece. Então aqui, derivada de 8x na quarta menos 3x ao cubo mais... dá preguiça só de falar. Ó, derivou 8x na quarta, fica 32x ao cubo. Ó, derivada de x na quarta é 4x na 3. 4 vezes 8, 32. Derivada de menos 3x ao cubo dá menos 9x ao quadrado. Derivada de 12x ao quadrado dá 24x. Derivada de menos 3x dá menos 3. Derivada de uma constante sozinha dá 0. Agora a gente vai para o polinômio de baixo, olha só como cansa, né? Menos 2x ao cubo fica menos 6x ao quadrado. X ao quadrado fica 2x. Menos 7x fica menos 7, até acabou meus símbolos aqui, e derivada de uma constante sozinha é 0. Então, troquei o limite que eu tinha por um outro limite, possivelmente mais simples. E agora, o que eu vou fazer? Vou tentar resolver esse limite mais simples. Como é que eu resolvo qualquer limite? Identificando o limite, substituindo o x pelo valor que ele vai tender. Ai meu Deus, isso daqui parece que não vai acabar nunca. Por quê? Eu vou chegar de novo num limite do tipo infinito sobre infinito. Então eu vou lá e vou usar o L'Hopital de novo. Derivadas, aqui eu não vou seguir todos os passos, tá pessoal? Até para não entediar vocês. Então ficou 96x ao quadrado menos 18x mais 24 sobre menos 12x mais 2. Então vamos lá, identificando o limite, dá de novo um limite do tipo infinito sobre infinito, e eu posso usar o L'Hopital. Então derivou em cima, ficou 192x menos 18. Derivou embaixo, deu menos 12. Derivou menos 12x dá menos 12, derivou uma constante sozinha, deu 0. E aí, finalmente, eu não estou mais num limite do tipo infinito sobre infinito, posso simplesmente substituir o x e ver o que acontece. Ó, ficou 192 vezes menos infinito dá menos infinito, com menos 18 é desconsiderável, desprezível, né? E fica menos infinito dividido por menos 12, menos com menos, mais infinito, tá, pessoal? E aí sim, acabou. Um detalhe, pessoal, um detalhe curioso aqui, quando eu estava preparando esse slide, agora há pouco, eu errei. Eu derivei errado um negócio aqui. Foi aqui, ó. Eu derivei 8x na quarta e deu 32x na quarta. E aí comecei a levar esse erro para lá, e quando eu cheguei aqui no final, esse errinho fazia o sinal ficar menos infinito. A minha sorte é que eu já tinha resolvido esse limite antes e sabia que tinha que ser mais infinito. Daí eu fui lá e procurei o meu erro. Então, isso daí que é o problema da gente não utilizar a melhor regra possível. Começa a dar chance pro azar. Quanto mais operações a gente faz, mais chance de errar a gente tem. Porque, em geral, o que a gente erra no cálculo é besteira. Esquece um 2, multiplica errado, deriva um negocinho trivial errado. Então toma cuidado quando estiver fazendo as questões e sempre tenta dar uma conferida para ter certeza da tua resposta, tá? Então, curiosidade dita, não vai fazer assim, por favor, não, não é isso que eu quero, não seja teimoso. Usa a regra, nesse caso não é para usar a regra de L'Hopital, porque ela fica muito mais difícil, tá? Lembra, isso daqui é uma função racional. Quando eu tenho uma função racional e o x está indo para infinito, então eu posso só considerar os termos líderes, tanto no
numerador quanto no denominador, e isso deixa tudo muito mais fácil. Então já perdi um tempão de vídeo aqui, vamos para o próximo. Limite quando x vai para mais infinito de e na x mais x sobre e na x menos 2x ao quadrado. Então vamos lá, primeiro passo, identificar esse limite. Como é que eu vou fazer isso? Vendo para onde é que cada uma das parcelas vai. Então, para onde que o numerador está indo? Primeiro, e na x, quando x vai para mais infinito, vai para onde? Lembra do gráfico do e na x. O gráfico do e na x é assim, né? Ele começa aqui assintoticamente perto do zero, né? Eita. Aqui. Ele começa perto do zero e depois começa a subir cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Então, quando o x está indo para mais infinito, o e na x também está indo para mais infinito. E a minha letra nessa mesa digitalizadora é horrível, pessoal. Então, o que importa é e na x está indo para mais infinito. Agora, x está indo para onde? Para mais infinito também. Então, e na x mais x não tem competição. Tudo isso junto, a parte de cima aqui. Deixa eu apagar, obrigado. Então, tudo isso aqui está indo para mais infinito, porque os dois estão indo para o mesmo lugar. Então, o numerador está indo para mais infinito. E agora, e o denominador? O e na x a gente já viu que está indo para mais infinito, não tem problema aqui. Mas menos 2x ao quadrado está indo para onde? Ih, está indo para menos infinito. Então aqui a primeira coisa que eu tenho que observar é que eu tenho um conflito no denominador. O denominador eu tenho mais infinito, menos infinito. Qual dos dois vai ganhar? Nesse caso, o que a gente pode lembrar? A gente pode lembrar que o crescimento exponencial é sempre mais forte. Toma cuidado, estou falando o crescimento. Quando o x está indo para mais infinito, a exponencial vai sempre ganhar. Então, esse mais infinito é muito mais forte do que esse menos infinito. E a resposta do denominador está indo para mais infinito, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem um limite do tipo infinito sobre infinito. Então, eu posso utilizar a regra de L'Hopital. Posso e vou, porque nesse caso eu não tenho aquela barbada de vou desconsiderar os termos de menor grau, porque não é uma função racional, tá, gente? Então, até poderia desconsiderar esses polinômios, mas enfim, deixa assim. Eu não vou desconsiderar porque não é uma função racional. Mantenha em mente que termo líder é uma coisa só de polinômio, que aqui eu tenho exponencial, tenho outras coisas, não dá para desconsiderar os termos. Então vamos via L'Hopital mesmo, que afinal é o tópico, né? Então, primeiro, derivou em cima, derivou embaixo. Qual que é a derivada de e na x mais x? Derivou e na x da e na x, derivou x da 1. Então ficou e na x mais 1. E aqui embaixo, derivou e na x da e na x, derivou menos 2x ao quadrado dá menos 4x. Então tá aqui, derivei. Fiz o meu L'Hopital. Ele resolveu o meu limite? Não, ele trocou o meu limite por outro limite, que eu tenho que tentar resolver da mesma forma de sempre. E primeiro, identificando, substitui o x por quem ele está atendendo e ver o que acontece. Então aqui em cima, e na x está indo para mais infinito, com mais 1 está indo para mais infinito. Aqui embaixo, e na x está indo para mais infinito, menos 4x está indo para menos infinito, mas a gente já sabe que o exponencial ganha, então o denominador também está indo para mais infinito. E eu tenho de novo um limite do tipo infinito sobre infinito, e eu posso utilizar uma regra de L'Hopital para tentar simplificar ele um pouco mais. Observa, gente, sempre que tu tiver que fazer dois L'Hopital encadeado um no outro, duas regras de L'Hopital encadeadas uma na outra, vê se na primeira vez que tu fez o L'Hopital, o teu limite deu uma simplificada. Que é o caso, ó, aqui eu tinha e na x mais um polinômio de grau 1, e aqui já ficou e na x mais constante, e aqui já ficou só e na x, porque derivou e na x da e na x, derivou mais 1
deu zero. E aqui embaixo eu tinha e na x mais um polinômio de grau 2. Depois derivou, ficou mais um polinômio de grau 1. E aqui já deu mais uma constante. Então, o meu L'Hopital está me simplificando a vida. Então, talvez eu possa continuar, porque uma hora vai parar. Então, feito isso, tenho que identificar para onde cada um deles está indo. De novo, estou indo para infinito sobre infinito. Vou utilizar L'Hopital por uma última vez. E aí, o que acontece? Derivou e na x, continua e na x. Derivou e na x menos 4, deu e na x. Cortou e na x com e na x, dá igual a 1. E aí, acabou. Não tem mais o que fazer nesse limite aqui. Deu igual a 1. Tá, gente? Então, tive que usar o L'Hopital 3 vezes em sequência. Isso pode acontecer, tá? Mas é tranquilo. Só tenta observar se tá te simplificando a vida, porque às vezes tu tá fazendo alguma coisa meio estranha, não tá te simplificando a vida. Então, tenta ver outro ponto de vista. Vamos lá, então, para finalizar, a mesma função. Só que agora o x está indo para menos infinito. E aqui vai ter algumas sutilezas que eu quero chamar a atenção. Vamos lá, resolvendo normal, primeiro identificando o limite. Agora, e isso é um erro muito comum do aluno de cálculo, pessoal. Chegar e dizer, quando x está indo para menos infinito, a exponencial é o maior crescimento que tem, então isso daqui deve estar indo para menos infinito. Por quê? Porque o exponencial está indo para menos infinito. Não é bem assim. Toma cuidado. Por quê? Como é que é o gráfico do e na x? De novo, gente, ó, o gráfico do e na x é assim. Só que agora o x está indo para menos infinito. O x indo para menos infinito, o e na x está ficando cada vez mais próximo do eixo, não é? O e na x está indo para zero. Quando o x está indo para menos infinito, e na x está indo para zero. A gente poderia pensar assim, ó, e na menos infinito é igual a 1 dividido por e na mais infinito. Mesma coisa, potência negativa desce. Ó, eu tenho e na menos infinito, potência negativa desce, vira uma potência positiva. E e na mais infinito, a gente sabe que é mais infinito. Mas agora, quanto é que é 1 dividido por mais infinito? É zero. Então, duas maneiras aí da gente visualizar por que o e na x vai para zero quando o x vai para menos infinito. Toma cuidado que eu já vi muitas vezes, todo semestre o pessoal diz quando o x vai para menos infinito, o e na x vai para menos infinito e tá errado. E na x é sempre positivo, lembra disso. No limite ele vira zero, no limite quando o x vai para menos infinito. Feito? Então vamos lá, seguindo o baile aqui. Então agora eu estou tentando identificar o meu limite. E na x está indo para zero, x está indo para menos infinito, até aí tudo bem. E na x aqui de baixo também está indo para zero, né? Não tem muito mistério. Opa, estou escrevendo errado. Está indo para zero. E menos 2x ao quadrado está indo para menos infinito. Por que está indo para menos infinito? Porque ao quadrado é uma potência positiva, então vai para mais infinito x ao quadrado, quando multiplica por menos 2, que vai para menos infinito. Então, identifiquei o meu limite, ficou meio confuso, mas é um limite do tipo infinito sobre infinito. É um limite do tipo infinito sobre infinito, portanto, posso e devo, nesse caso, utilizar a regra de L'Hopital. Então, vamos lá. A derivada dessa função a gente já fez, é e na x mais 1 em cima e e na x menos 4x embaixo. E agora é que tem a diferença. Quando eu vou resolver esse novo limite aqui, e na x não está mais indo para infinito. E na x está indo para zero, porque o meu x está indo para menos infinito. Então, esse limite aqui está indo para 0 mais 1, sobre 0 mais infinito. Por que mais infinito? Porque é menos 4 vezes menos infinito. Então fica mais infinito. Então esse limite dá um limite do tipo
1 sobre infinito. Ele não vira um limite infinito sobre infinito, que nem no exemplo anterior. E 1 sobre infinito, a gente sabe quanto é. 1 dividido por infinito é 0 e acabou esse limite, tá, pessoal? Então é isso, tomar cuidado com essas pequenas observações que a gente sempre vai utilizar na regra de L'Hopital. Lembrar que o L'Hopital não me resolve o limite, o L'Hopital troca o meu limite, e daí eu tenho que tentar resolver o novo limite do jeito que vier, do jeito que eu conseguir. Nesse caso aqui, eu já caí num limite do tipo 1 sobre infinito, que é 0, não vou utilizar o L'Hopital de novo. Se tu usar o L'Hopital de novo, tu vai acabar chegando na resposta errada. Tu vai usar o L'Hopital de novo, vai chegar na resposta 1, que nem a gente tinha chegado no exemplo anterior, tá, pessoal? E vai estar errado, porque não pode usar L'Hopital em limites do tipo 1 sobre infinito, só em limites do tipo infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Feito? Então, era mais ou menos isso. Bons estudos e até a próxima.